Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. Hoje eu vou falar sobre a única forma de se libertar do sistema, a Survival Pill. Em começo de conversa, eu quero deixar avisado o seguinte: hypem o vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, etc, porque o YouTube está limitando meu alcance. Eu não costumo pedir isso aqui, tá? Tô pedindo porque realmente precisa, mas enfim, sem enrolação, vamos lá. O que é Survival Pill? É, Na verdade, isso daqui pode ser que tenha outra definição. Eu já vi esse termo por aí, tá? Só que como eu nunca achei uma definição fixa, eu criei a minha própria aqui com base na tradução literal. Survival Pill é a pílula da sobrevivência e na minha definição aqui, né, que eu meio que inventei da minha cabeça, é a pílula da sobrevivência independente, privada e autossuficiente. Independente porque você não dependeria dos seus inimigos, né? Privada porque você limitaria as informações que daria aos seus inimigos, ou tentaria não dar informação nenhuma relevante, né? E autossuficiente está correlacionado com independente, né? Enfim. É, a primeira coisa é você entender que todo mundo depende de alguém. A galera do sobrevivencialismo costuma extrapolar um pouco às vezes, dizer, não, você não pode depender de ninguém. Eu concordo. Você tem que buscar com essa mentalidade não depender de ninguém. Só que isso é praticamente, não vou dizer 100%, mas é quase impossível. O celular que você usa hoje, você dependeu de alguém para fazer e para você comprar, né? Pois é, eu não sei fazer um celular, eu não sei fazer um computador. Eu compro isso de quem sabe, de quem revende. Todos nós dependemos de alguém para alguma coisa na vida. A questão da survival pill é justamente você não depender dos seus inimigos, né? Como eu falei. E quem são esses inimigos? Big techs, governos e qualquer inimigo, qualquer pessoa que seja inimiga da liberdade. Esse tipo de gente, esses inimigos. Se você quer paz, se prepare para a guerra, meu irmão. É isso. E outra coisa essencial para entender antes de começar a falar sobre os pilares da Survival Pill e etc, né? Tem todo um processo aqui, ó. Vocês estão vendo que é bastante coisa, mas não se preocupem, eu vou explicar de maneira simples. Você nasceu escravo. Pois é. O Estado detém o monopólio do uso, entre aspas, legítimo da violência. Isso daqui todo mundo já sabe, né? Os estados mundiais, todos, sem exceção, são ilegítimos. Imposto é roubo. Imposto é subtração de bem alheio sob grave ameaça. Pois é. Se você não entende isso, indico fortemente, altamente a leitura do livro Anatomia do Estado, Murray Rothbard. Pode pesquisar aí. Isso é o básico para você começar assim no libertarianismo, que é você identificar quem é o ladrão, quem é o bandido, por que o bandido é bandido, por que o parasita é parasita, por que o decente é decente, enfim. É isso. Eu já tenho vários vídeos aqui sobre libertarianismo, falando porque o Estado ele não tem legitimidade para roubar, porque é um grupo de indivíduos, etc. Enfim. O primeiro vídeo do meu canal, inclusive, é sobre imposto ser roubo. E o libertarianismo, pelo menos pra mim, eu não tô falando pra ninguém específico aqui, né? Não é uma questão pragmática, mas é um imperativo moral. Para mim, tanto faz se o livre mercado é o método mais eficiente. Eu acho que é o mais eficiente. Mas mesmo que não fosse, é o certo a se fazer. Existe o certo e existe o errado. O certo é o certo, o errado é o errado. Para mim, na minha visão, na minha ética individual que eu sigo na minha vida, roubar é errado. Para mim, é imoral iniciar violência contra inocentes. E essa regra não muda se você é um magnata que ganha 200 bilhões por mês ou se você é um pobre fudido que nasceu nas favelas do Rio de Janeiro. A regra é a mesma. Não é legítimo iniciar violência contra inocentes. Pois é. Enfim. Já vou fazer meu mechan aqui, tá? Matrix Financeira 2.0, Indivíduo Soberano. Primeiro link da descrição, comentário fixado. Vocês terão acesso a meu livro completo. Tá aqui, ó. O sumáriozinho para vocês verem. E as aulas que eu estou adicionando lá de maneira gradual. Essas aqui já adicionei, né? Tá com um negocinho verde. Já adicionei. Hoje provavelmente eu vou postar geração de seeds no celular. Que eu já ensinei aqui no canal. Sim, tem um vídeo sobre isso. Só que é muito, mas muito.
menos complexo que eu ensinei aqui no canal do que o que eu vou explicar aqui, tá? É outro nível. Enfim, cupom Matrix2 para 15% de desconto, tá? Esse cupom só vai ser válido até amanhã às 23h59. Depois disso, meu irmão, acabou a promoção. Vai subir o preço, beleza? Já vou avisando, porque depois a galera ficar chorando aí e tal. E já vou deixar avisado aí. Enfim. E mais pra frente, futuramente, vou aceitar Lightning, Bitcoin Lightning como pagamento, tá? Para quem não quiser pagar via Pix, etc, etc. Enfim, vamos continuar aqui o assunto do vídeo, que são os pilares da Survival Pill. O que é que você precisa para viver de maneira independente, privada e autossuficiente? Vamos lá. Quais são os pilares? Alimentação, vida digital, localização, fonte de renda, energia, dinheiro, useful skills, que são habilidades úteis da tradução, e flexibilidade. Eu vou falar sobre cada uma dessas coisas aqui, tá? Mas pelo que eu, assim, fiz uma análise rápida, isso foi o que veio à minha mente que é necessário para você viver de maneira autossoberana, né? Enfim, vamos começar pela vida digital. É o seguinte, é importante, para começo de tudo, você criar um bom setup de OPSEC. Eu indico aqui para todos vocês o canal Coach de Osasco, tá? É aquele mano lá que fica com a mascarazinha do pinguim do Linux. É, aquele canal daquele cara lá. O canal dele é muito bom e ensina bastante sobre OPSEC. Ele vai te ensinar os alteios, etc, etc. Eu indico aí, tem a aprovação do usuário do futuro. Mas um guia simples e rápido aqui para você começar, é procurar soluções privadas para e-mail, ou seja, ProtonMail, Tutamail, etc. Eliminar seu KYC, ou seja, sua identidade, de todos os lugares possíveis, assim, lugares necessários, né? Pô, você trabalha com LinkedIn, é claro que você tem que deixar sua identidade lá. Mas se, por exemplo, você criou conta em LinkedIn, esses bagulho, e não usa mais, e etc., tire sua identidade de lá, exclua sua conta. Instagram que não usa mais, tem foto sua, exclua também. De preferência, deixe sempre privado. Não fique curtindo vídeo sobre Bitcoin publicamente. Não fique repostando vídeo assim, enfim, coisas básicas, né? E utilize contas específicas para ver conteúdos que você tem realmente interesse. Por exemplo, os meus conteúdos. Não é interessante, meu caro gafanhoto, que alguém pegue seu celular, abra seu YouTube e apareça lá um vídeo do usuário do futuro, do Alisson do Ação Horizontal, do Viajante, do Coruja do Carvalho, do Dom Sandro. Não é interessante isso. O que é que o Norme vai pensar? Esse cara, ele é um problema. Esse cara é não sei o que, vermelhinha. Pois é. Inclusive, né? Eu, na verdade, vi brevemente sobre isso. Sobre a lei da misoginia, tá pra passar mesmo aí, né? Se realmente passar, eu faço um vídeo aqui, tá? Falando sobre, mas pelo que eu vi, tá quase passando aí. Eu não, na verdade, vi muito brevemente. Não posso dizer pra vocês com certeza. Enfim, vamos continuar aqui que não tem nada a ver com o assunto. Alimentação. Aqui engloba água e comida, tá? E no Brasil existe toda uma burocracia para você ter um poço artesiano, que é a forma mais simples de você ter água de maneira independente, né? Só que se você tem condições e é permitido pela lei a fazer um, faça. Mesma coisa para a comida. Foque em criar tilápia dentro dos limites legais. Aí você vai ter que pesquisar aí como funciona no seu estado, na sua região, etc. Galinha dentro dos limites legais. E é para pegar o ovo da galinha, tá? Não é para, pelo amor de Deus, não, porque isso daí, pessoal, a gente tem leis de maltrata os animais, esses negócios aqui no Brasil. Tem que lembrar disso, tá? Faça aqui esses negócios aqui dentro da lei. Por fim, plante sementes da sua preferência. É algo bem simples e que em 1, 2 anos você consegue já tá bem legal com essa questão da comida, tá? Não é tão complexo assim, não. É, localização é muito importante. Aqui eu vou soltar um insight interessante para vocês, que é se você for ficar aqui no Brasil, tá? Ou você vai para um interiorzaço no meio do mato mesmo, um lugar que você acha que, meu irmão, eu acho que mesmo que aqui dê merda no país inteiro, ninguém vai se lembrar desse lugar aqui onde eu moro. Beleza. Você faz um bunker aí.
ou você faz um bunker no mato, só que perto da fronteira. Porque se der merda, você pega um veleiro e acabou, bicho. A gente sabe que na maioria das experiências socialistas, as terras do interior, dos agricultores, que seja, são expropriadas dos camponeses da porra toda. Então, eu não confiaria de fazer bunker peel no Brasil. Só que eu vou dizer pra você o que fazer, aí é arrogância fatal, né? Enfim, cada um sabe o que é melhor pra si. E outro tópico importante é justamente a fonte de renda, porque esse dinheiro tem que vir de algum lugar, tá? E sim, fonte de renda e dinheiro são duas coisas diferentes aqui. É, sem trabalhar com a internet, vai ficar muito, mas muito difícil você sustentar essa farra toda. Porque, veja, energia, useful skills, que alguns você tem que pagar para aprender também. Flexibilidade também envolve grana. Alimentação, tem que ter grana para manter os bichos, comida. Vida digital, às vezes você tem que pagar um antivírus, uma VPN. Então, assim, sem trabalhar com a internet, fica bem difícil sustentar essa farra. E também tem a questão de que, tipo, se você vai fazer um bunker, é difícil arrumar um emprego bom no interior, tá? Geralmente, se você é, quer viver num bunker, você vai colocar Starlink e trabalhar com a internet mesmo. Tipo o Lucas do canal Viajante tá fazendo. Inclusive, é algo que eu esqueci de botar em vida digital, né? Que é você não depender do governo para internet, big techs, enfim. Você comprar um Starlinkzinha é sempre bom, tá? E VPN, obviamente. A que eu indico é a Muvadi. E se você quer continuar trabalhando no mercado formal, beleza. Só que vai ficar meio inviável para você fazer um bunker, né? Pelo menos assim, eu desconheço alguém que faz bunker peel e ainda trabalha de maneira formal. Mas beleza, são casos e casos, eu não sei sua situação, não vou cometer arrogância fatal aqui. Energia, vamos lá. Energia solar é a nova tendência, né? Para qualquer tecnologia, basicamente, que depender de bateria, estão tentando implementar a energia solar. Eu não sei dizer a vocês se paga imposto, não estou por dentro disso, tá? Vocês têm que realmente pesquisar. Eu estou aqui dando uma ideia de setup de sobrevivencialismo, mais ou menos isso. É a Survival Pill. E aí, né? Acaba sendo a energia solar acaba sendo uma das formas mais simples, menos complexas, menos burocráticas para você ter energia sem depender de governo, mesmo que, sei lá, as empresas de energia Big Techs do Brasil que monopolizam a energia do país, todas deram pau, você tem a sua energia de boa em casa. Tipo isso. É... E a questão do dinheiro, que eu falei que não tem nada a ver com a fonte de renda, né? É justamente o Bitcoin. O Bitcoin, ele serve para preservar sua riqueza, para preservar a riqueza dos seus ancestrais. Se você depender de fiat, não for auto-soberano, meu irmão, você vai ser obliterado financeiramente. Eu canso de dizer isso aqui. O tempo tá acabando, velho. A janela tá se fechando. Se a galera não entender isso, bicho, porque a maioria das pessoas prefere aprender com o bumbum. Você tem que falar milhões de vezes para a pessoa ter o incentivo de pesquisar. Então, novamente, eu falo aqui, estude Bitcoin ou se arrependa amargamente, roubando a frase do Altieri, né? Mas a grande verdade é que o Bitcoin, ele não é a oportunidade dessa geração, da próxima, nada disso. O Bitcoin, ele é a oportunidade da história da humanidade. Se você quiser aprender sobre etc, etc, tem aqui o Matrix Financeira 2.0, mas também tem muita coisa de graça no YouTube. Quase tudo, basicamente. A grande questão é que o sistema Fiat, ele tá fadado ao fracasso. Se você continuar nele, meu irmão, você vai afundar junto. Agora, se você tiver Bitcoin, se você aprender a ser autossoberano, se você entender OPSEC, que eu também explico no Matrix Financeira 2.0, enfim, se você tiver as soft skills necessárias para não ser escravo, para ser livre, você será. E será livre como ninguém nunca foi na história da humanidade. Nunca existiu uma propriedade.
privada absoluta. Hoje em dia existe. Antigamente, você tem a ouro, podia ser um magnata a porra toda. Se essa agência de inteligência, governo colasse no seu pé, meu irmão, quisesse pegar seu patrimônio, eles pegavam. Depois que inventaram a autocustódia, ficou bem difícil, viu? Enfim. Useful skills. Vamos lá. Como já expliquei, useful skills significa habilidades úteis. Se você quer paz, se prepare para a guerra. Civis pacem para bellum. Você tem que aprender a trocar uma rede de energia elétrica. Você tem que aprender a trocar um cano, a trocar um pneu de um carro. Você tem que aprender habilidades úteis de sobrevivência e ainda mais as que você vai usar no dia a dia e as que você possivelmente possa ter a possibilidade de precisar no seu dia a dia ou em alguma situação adversa. É, Quem mora em bunker, em roça, esses bagulho, não pode se dar o luxo de, meu Deus, quebrou um cano na minha casa, eu vou ter que chamar o encanador. Não, eu vou ter que resolver. O cara chama algum prestador de serviço quando realmente é algo que não dá para ele resolver sozinho de jeito nenhum, tá? Enfim, até porque você não quer muita gente entrando no seu bunker sabendo onde é e etc. E por fim, né, para finalizar aqui, é a flexibilidade. Porque de nada adianta você ter tudo isso aqui, desde vida digital até useful skills, e não ter flexibilidade. Porque imprevistos acontecem, né? Enfim, tenha sempre um plano B para caso seu plano A fracasse. Uma reserva de emergência para sobreviver por 6 meses, meu irmão. Mesmo que seja em cima de um veleiro, qualquer porra que seja aí, bicho, no meio do mar, que seja, isso pode salvar sua vida. Mas a reserva de emergência ela é recomendada, né, que pelo menos a questão da grana que você vai guardar seja em Bitcoin, mas que você também tenha coisas físicas como algumas coisas eu não posso falar aqui, tá? Mas vamos dizer um veleiro, você adotou a estratégia de morar perto da fronteira, então você tem um veleiro para atravessar a fronteira, por exemplo, tá? Por exemplo. E outras coisas aí é com vocês, meu irmão. Eu não. Eu prefiro não falar aqui, tá? Enfim. E para finalizar mesmo, é a vida cinza. Porque apesar de tudo isso daqui, se você não adotar o estilo de vida cinza, você pode ser que venha a ser perseguido, mas isso poderia ser evitado, porque você não viveu abaixo do radar. Viva abaixo do radar. Existem conflitos que podem e devem ser evitados. Você não deve confrontar o Estado. Não é porque você é ANCAP que você vai fazer não sei o que na frente do STF. Pois é. Mas enfim, né? Acho que eu expliquei bem aqui a questão da Survival Pill, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se precisar, eu faço outros vídeos complementares para isso daqui que eu acabei de fazer aqui, saiu da minha cabeça. Enfim. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, coloca feedback nos comentários, dá um hype no vídeo. Matrix 2 Financeira 2.0 Indivíduo Soberano. Primeiro que descrição ou comentário fixado. E mais é isso, rapaziada. Fui.